Nos bastidores, há quem diga que essa indefinição proposital cria um vácuo de poder temporário, algo raro em um clube acostumado a decisões rápidas e comunicados ensaiados. Um espaço onde alianças são testadas, lealdades são cobradas e antigos acordos informais voltam à mesa como dívidas mal resolvidas. Pessoas que transitam entre o vestiário e os gabinetes relatam um clima estranho, quase teatral, como se todos soubessem que algo grande está prestes a acontecer, mas fingissem normalidade. O atraso vira assunto em almoço de conselheiro, em conversa de estacionamento e até em resenha de ex-dirigente que ainda se sente parte do jogo. Cada dia sem anúncio reforça a sensação de que o contrato é apenas a superfície de uma negociação muito mais profunda, que envolve influência, futuro e controle narrativo. Voltando à terceira revelação, o ponto mais sensível parece ser o conceito de blindagem. Não se trata apenas de proteger o trabalho de Filipe Luís contra pressões externas, mas de redefinir quem pode atravessar a porta do vestiário, quem opina e quem apenas observa. Há rumores de que cláusulas específicas limitariam interferências diretas, algo que mexe com hábitos antigos do clube, quase como uma mudança cultural forçada. Para alguns, isso é profissionalismo e evolução. Para outros, é afronta pura, um corte seco em privilégios silenciosos que sempre existiram. Essa divisão interna não é declarada, mas se manifesta em pequenos gestos, em falas atravessadas, em reuniões que terminam sem conclusão e em convites que deixam de ser feitos. O Flamengo, acostumado a resolver tudo com força política e maioria, agora se vê diante de um impasse silencioso. Um impasse onde ninguém quer ser o primeiro a recuar, mas todos sabem que alguém vai precisar ceder. Esse cenário cria um efeito colateral curioso. Enquanto dirigentes calculam riscos e simulam cenários, a torcida começa a preencher o vazio com especulação. Cada postagem vira termômetro, cada silêncio vira combustível para a desconfiança. E isso não passa despercebido por quem toma decisões. Há quem defenda que deixar o tempo correr ajuda a expor resistências internas, tornando-as mais frágeis diante da opinião pública. Outros temem que a estratégia saia do controle e transforme apoio em desconfiança crônica. No meio disso tudo, Filipe Luís permanece em posição aparentemente confortável. Observa, espera e, segundo alguns, deixa que o próprio sistema revele suas rachaduras. Ele não pressiona publicamente, não cobra em entrevistas, não cria ruído externo. Esse comportamento, para uns, é sinal de maturidade. Para outros, é frieza calculada. A ausência de urgência vira mensagem. Como se dissesse que o Flamengo precisa mais dele do que ele do Flamengo. Pelo menos, nesse momento. O mais intrigante é que ninguém fala em rompimento. Pelo contrário, o discurso oficial segue sendo de tranquilidade, alinhamento e confiança mútua. Mas nos bastidores, a sensação é de jogo psicológico em andamento. Quem cede primeiro? Quem aceita menos autonomia? Quem se expõe diante da torcida e assume o desgaste? O atraso vira uma espécie de espelho, refletindo vaidades, medos e ambições que normalmente ficam escondidos atrás de resultados em campo. Assim, o que começou como uma simples renovação se transforma em um capítulo delicado da política rubro-negra. Um capítulo que não termina com assinatura, mas com redefinição de forças. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de informação, mas ferramenta estratégica. Cada hora sem anúncio adiciona tensão, amplia ruídos e prepara o terreno para decisões que vão muito além do nome de Filipe Luís. O Flamengo, mais uma vez, mostra que seus maiores jogos nem sempre acontecem dentro de campo, mas nos corredores onde ninguém gosta de acender a luz. O prazo curto virou uma arma silenciosa dentro do próprio Flamengo. O que parecia apenas um detalhe de calendário passou a funcionar como instrumento de pressão interna. Quanto mais o tempo avança sem anúncio oficial, mais a torcida se divide. E essa divisão enfraquece qualquer foco de resistência contra decisões que, segundo bastidores, já estariam encaminhadas. Alguns dirigentes enxergam nisso uma oportunidade rara. Deixar a base se fragmentar facilita empurrar mudanças difíceis sem assumir o protagonismo do desgaste. A narrativa se constrói sozinha. Parte da torcida cobra urgência, outra pede cautela, e no meio desse ruído, decisões estruturais avançam quase sem oposição organizada. Quarta revelação: fontes que circulam entre conselheiros relatam que o prazo apertado nunca foi um problema real. Ele foi desenhado para parecer um risco, um relógio simbólico, visível ao público, enquanto o verdadeiro cronograma segue protegido. Essa sensação de urgência cria ansiedade, e a ansiedade reduz capacidade de reação. Com a torcida discutindo datas, valores e suposições,
Temas mais profundos ficam em segundo plano: autonomia, poder interno, influência futura. Tudo isso passa diluído no debate superficial. Alguns chamam isso de estratégia política moderna. Outros, de manipulação emocional. O fato é que o silêncio prolongado começa a cumprir sua função. Ele desgasta, confunde e abre espaço, internamente, a quem comemora essa confusão. Porque quanto maior a divisão externa, menor a chance de uma frente unificada questionar decisões impopulares. O atraso, nesse contexto, não enfraquece a diretoria, mas a protege. Ele cria um cenário onde qualquer anúncio, por mais controverso que seja, chega como alívio. Quando finalmente vier, muitos aceitarão sem questionar detalhes. A pressa acumulada vira anestesia coletiva. E isso, dizem alguns veteranos da política do clube, sempre funcionou. Quinta revelação: no fim das contas, o estado de alerta pode não ser um aviso para Filipe Luís, pode ser um recado direto para a torcida. Algo está sendo negociado além de salário, tempo de contrato ou cargo formal. Está em jogo um novo equilíbrio de forças. Uma tentativa de reorganizar quem manda, quem decide e quem apenas assiste. O nome de Filipe Luís funciona como escudo simbólico. Ele carrega respeito, identificação e capital emocional suficiente para suavizar mudanças profundas. Enquanto os holofotes apontam para ele, outros movimentos acontecem nas sombras. Há rumores de que o contrato seja apenas a peça visível de um acordo maior, que envolve compromissos futuros, reposicionamento interno e até sucessão política. Nada disso aparece em papel timbrado, mas circula em conversas reservadas, em encontros fora da agenda e em mensagens que se autodestroem. O alerta, então, ganha outro significado. Não é medo de perder Filipe Luís. É receio de que com ele, o Flamengo nunca mais seja o mesmo por dentro. Essa leitura muda tudo. O atraso deixa de ser problema e passa a ser linguagem, um código, uma forma de preparar terreno, testar limites e observar reações. Quem reage com fúria é anotado, quem aceita calado também. Cada comportamento vira dado, cada comentário vira sinal. O clube observa sua própria torcida como objeto de estudo. Até onde ela vai, o que tolera, o que esquece rápido, o que realmente importa. Enquanto isso, o discurso público segue limpo, ensaiado e tranquilo. Tudo sob controle, dizem. Mas quem conhece o Flamengo sabe que controle absoluto nunca existe. O que existe é disputa, e toda disputa precisa de tempo para se desenrolar. O atraso fornece esse tempo. Tempo para ajustar narrativas, reposicionar aliados e isolar opositores. Quando a assinatura finalmente acontecer, não será apenas o fim de uma novela, mas o início de uma nova configuração interna. O torcedor comum talvez nunca veja esses bastidores com clareza, mas sente. Sente no desconforto, na estranheza, na sensação de que algo não encaixa perfeitamente. E essa sensação raramente falha. O Flamengo vive mais um daqueles momentos em que o futebol é só a superfície. Por baixo, a engrenagem gira, rangendo, mudando de eixo, preparando o próximo ciclo de poder. E agora, a pergunta fica no ar. Esse atraso é mesmo só atraso ou é o prenúncio de algo muito maior dentro do clube? Se você chegou até aqui, deixe sua opinião. Você acha que existe algo sendo negociado além do contrato? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like e participe dessa discussão que só está começando.